Léo estava apressado. Na escada, abriu caminho por entre os alunos do primeiro ano e passou por um grupo de garotas conversando. Então parou de repente, pois alguém o havia segurado pela mochila. "Olha a fila!" disse Vili Abele com escárnio. "Os bem-nascidos e os amiguinhos dos judeus vão lá para trás." Referia-se a seu pai. E também a Walter, seu melhor e único amigo, que naquele dia estava doente e não podia se defender. "Me larguem ou vão ver só", advertiu Léo. "Vamos ver o quê, orelhudo? Você não teria coragem." Léo tentou se desvencilhar, mas o garoto o segurava com força. Um mar de alunos descia os degraus à esquerda e à direita, seguindo em direção ao pátio da escola e inundando a calçada da Rote Torval. Léo conseguiu arrastar seu adversário até o pátio quando uma alça de sua mochila se rasgou. Ele precisou se virar com agilidade para tentar agarrá-la antes de Vili, que claramente pretendia roubar todos os seus livros e cadernos. "Meltzer, bebê chorão, tira as calças e cai no chão", espezinhou Vili enquanto tentava abrir o fecho da mochila de Léo. Léo ficou vermelho. Ele conhecia bem aqueles xingamentos, sobretudo na boca das crianças dos bairros operários, que faziam questão de lhe dizer aquelas maldades, pois suas roupas eram sempre melhores e porque Julius às vezes o buscava de automóvel na escola. Abele Vili era cerca de 1 palmo maior que ele e 2 anos mais velho. Mas pouco importou. Léo deu um chute bem dado no joelho de Vili e o menino abriu o berreiro, largando a mochila. Léo mal teve tempo de pegá-la, pois seu oponente se lançou sobre ele. Ambos caíram no chão. Léo recebeu uma bordoada de socos. Seu casaco rasgou, mas ele seguiu lutando contra o mais forte, que arfava. "O que está acontecendo aqui? Abele, Meltzer, parem agora!" O ditado de que um dia é da caça e outro é do caçador provou-se verdadeiro, pois Vili, que estava por cima e ganhava a luta, foi o primeiro a levar um sopapo do professor. Léo, por sua vez, foi apenas levantado pelo colarinho. O nariz sangrando o isentou da bofetada. Sem dar um pio, ambos escutaram a reprimenda do professor. Mas o pior foram as risadinhas e cochichos dos colegas, que haviam se reunido em círculo ao redor dos galos de briga. Principalmente as meninas. "Ele foi com tudo para cima. É covardia bater nos mais novos. Bem feito para o Léo, metido do jeito que é. Esse Abele Vili não vale nada." O sermão do professor Urban entrou-lhes por um ouvido e saiu pelo outro. Era sempre igual. Léo pegou seu lenço, assoou o nariz e percebeu que a costura do casaco havia rasgado na manga. Enquanto enxugava o rosto, notou os olhares de pena e espanto das garotas e sentiu um enorme constrangimento. Foi quando Vili afirmou que Meltzer havia começado levando uma merecida segunda bofetada do professor Urban. "E agora apertem as mãos." Eles conheciam aquele ritual reservado às brigas físicas, algo que jamais surtira o menor efeito. Mesmo assim, cumprimentaram-se com a cabeça e prometeram tolerância mútua dali em diante. A tão maltratada pátria alemã necessitava de jovens sensatos e não de garotos brigões. "E vão para casa." Estavam liberados. Léo colocou a mochila arrebentada no ombro. Sua vontade era sair correndo, mas não queria de forma alguma causar a impressão de que estava fugindo. Portanto, caminhou em um ritmo regular até o portão da escola. Só então apertou o passo. Deteve-se brevemente na Heimboldstrasse e, tomado de ódio, olhou para trás em direção à construção de tijolinhos. Por que ele precisava ir àquela escola horrível na Rote Torval? O pai lhe contara que na infância frequentara o ginásio Santo Estevão, estudara em uma turma preparatória.
só com rapazes de boa família que tinham permissão para usar boinas coloridas. E não havia meninas. Mas a República queria que todas as crianças frequentassem os primeiros anos no mesmo tipo de escola. A República era uma bela porcaria. Todos reclamavam, principalmente a vovó. Ela dizia que tudo era melhor na época do Kaiser. Ele assoou o nariz mais uma vez e logo constatou que, felizmente, já não havia sangue. Mas precisava correr, porque já deviam estar esperando por ele. Passou pela Basílica de Santo Eurico e Santa Afra, subiu a ladeira e atravessou algumas vielas até Milchberg, para entrar na Maximilianstraße. E então se deteve, como se fincado na terra. Ouviu um piano. Alguém tocava uma peça conhecida. O olhar de Léo perscrutou as paredes cinzentas do edifício. A melodia vinha de uma janela aberta no segundo andar. Não era possível ver nada, pois a cortina branca estava fechada, mas fosse lá quem estivesse tocando, era sublime. Onde ele escutara aquela canção antes? Talvez em algum dos concertos do clube de arte aos quais a mãe sempre o levava? Era linda e ao mesmo tempo muito triste. A força dos acordes atravessava seu corpo. Ele poderia ficar ali por horas, mas o pianista interrompeu a execução para praticar melhor um trecho. E começou a repeti-lo à exaustão.